Já me dar um beijo, que eu estou com saudade de você. Como você tá? Bem, tudo bem? Não, você sabe que agora eu tava... Ai, uma coisa veio na minha cabeça, não tem nada a ver com esse assunto, mas eu me lembrei. Eu tava passando o contato agora da nossa convidada e eu falei, eu acho que esse telefone é o WhatsApp. Como antigamente, né, quando eu passava o contato, quando eu comecei lá no Você Bonita, imagina que a gente ia pensar que... Fixo, pois né? é, que a gente ia passar um contato de um WhatsApp, gente. Agora minha agenda louco. É toda eletrônica. Tudo. É tudo pelo WhatsApp. E eu acho que na questão da alimentação, agora incluindo o nosso assunto, tá tudo indo também ao encontro do quê? Do que as pessoas estão pedindo, melhorar a qualidade de vida e saúde da população, não é isso? Hoje a informação é muito mais acessível, né? Então as pessoas cobram. Elas entendem mais sobre o assunto e começam a comprar das próprias indústrias aquilo que elas sabem que é melhor para elas, para a saúde. Tá aí, que é o consumidor no final. A gente preparou um VTzinho para contar essa história da mudança na legislação quando o assunto é a quantidade de açúcar desses produtos industrializados. Olha lá. O Conselho Federal de Nutrição fechou um acordo com as indústrias para reduzir em níveis de até 62% a quantidade de açúcar em algumas categorias de alimentos, como biscoitos, bolos, refrigerantes e iogurtes. O acordo voluntário faz parte do Plano Nacional de Redução do Açúcar em Alimentos Industrializados. Inicialmente, os fabricantes reduzirão os teores de açúcar até 2021. Para o Conselho Federal de Nutricionistas, a medida é um importante passo para o enfrentamento do excesso de peso e doenças crônicas decorrentes da má alimentação. Dados da Organização Mundial da Saúde recomendam que o consumo de açúcar não ultrapasse 10% das calorias consumidas por dia. Mas no Brasil, segundo o Ministério, o consumo é 16,3% do total de calorias diárias. Estima-se que mais da metade da população adulta esteja acima do peso. Tá aí. Estávamos aqui conversando e vou contar o quanto Paulinha Castilho estava elogiando a nossa equipe, Glaucia. Elogiando a Amandinha, tudo, disse de todo capricho. Tem que falar, não é verdade? É verdade. A gente só sabe criticar. Quando... Amanda, a Ju, a todas. Esse time é... Então, um beijo aí para as minhas meninas, que tá realmente tudo muito caprichado. Mas o assunto é um assunto sério, um assunto importante. Eu queria, antes de tudo, ouvir a sua opinião. Eu queria que você explicasse, então, qual é a mudança na íntegra? O que nós temos hoje, que é permitido, e o que vai ser observado ao longo do tempo, que ainda tem um tempo limite, né? Então, Carol, é igual eu falei, hoje a informação está muito ampla, né? As pessoas têm mais acesso e estão cobrando das indústrias. O Brasil, ele é o primeiro país do mundo a ter essa iniciativa. Tá. Então, isso está dando um grande destaque. E as indústrias realmente já estão mudando esse conceito do açúcar. Por quê? Hoje, isso eu digo não só do Brasil, mas questão mundial, mais de 60% da população já tem risco para diabetes e mais de 50% estão com problemas de sobrepeso. Então, isso é culpa do açúcar, é culpa da gordura em excesso, é culpa da falta da alimentação mais rica em fibras, do sedentarismo. mais natural, do sedentarismo também. Não tem como culpar só um alimento, é um conjunto. Só que, infelizmente, muitas pessoas hoje, de acordo com depois da Revolução Industrial, o mercado de trabalho, as mulheres indo cada vez mais para o mercado de trabalho, a gente não tem uma comida tão caseira. Então, a indústria, se ela não vier para agregar, para ajudar, a gente não vai conseguir sair desse quadro e só tende a piorar. É verdade. Né? Então, qual que foi a medida? Né? Até o Conselho Federal de Nutrição fez um acordo junto com as indústrias. Então, a ideia é reduzir até 2022 cerca de 144 mil toneladas de açúcar. Né? Então, a gente está falando de um número muito alto. A gente trouxe alimentos que já tem a porcentagem deles do que a gente tem hoje e o quanto vai ser reduzido. E isso é muito bom porque a obesidade infantil hoje é muito alta. E a gente tem diversos problemas, até neurológicos, em consequência do excesso de consumo de açúcar. A gente tem essa imagem para mostrar para o pessoal e já a gente vem para a mesa, né, com as plaquinhas e as suas explicações, mas olha só que interessante. A gente tem aí na imagem que vai entrar para vocês, onde estão, né, as maiores concentrações desse açúcar.
e o quanto isso vai mudar. Então, Paulinha, explica pra gente. Hoje a gente tem assim, qual seria um limite? Até quantas colheres? Como é que eles veem isso? É muito legal essa lâmina que a gente está mostrando, porque hoje a gente tem até 12 colheres de chá, né, para consumir, que a gente considera de acordo com 10 a 20% no máximo de quantidade de açúcar numa dieta, né, se a gente for balancear. O brasileiro consome 18. Então, se a gente for ver nessa lâmina, se você consumir 3 produtos desse, você já ultrapassa facilmente, né? Se você consumir um laticínio, ou um suco, ou até mesmo algum industrializado, uma bolacha, ou algum tipo de cereal açucarado, você já ultrapassou demais essa quantidade. Tá. E, Carol, o que acontece, né? A gente já estava comentando lá no camarim. Hoje em dia, a gente vai no restaurante e é revoltante você ter que pedir uma bebida sem açúcar. Não é normal já vir adoçada. Você decide o quanto de açúcar e qual tipo de açúcar e se vai adoçar ou não aquela bebida, né? Então, assim, é a sua escolha. E às vezes você pede pro garçom que não quer o açúcar e mesmo assim ainda vem adoçado, porque para eles é normal colocar o açúcar. Né? Isso é uma coisa interessante. E aí, gente, voltamos a falar de algo que eu tenho retomado aqui no programa em muitos momentos. Tem um monte de coisa que é cultural. Tipo assim, você nasce, foi ensinado que aquilo é desse jeito, aí pro resto da sua vida você faz aquilo daquele jeito. Exatamente. Isso é algo cultural. Então, assim, não. Podemos mudar. Com né? certeza. Existem pontos que podem ser alterados. E aí chamo a sua atenção e peço para a Paulinha explicar. Hoje nós temos alguns tipos de açúcares. Sim. Quando a gente fala desta questão da legislação, da diminuição, nós estamos falando de todos eles. Todos os açúcares. Açúcar é açúcar, Carol. Independente se ele é refinado, se ele é mascavo, se ele é demerara, se ele é cristal, se ele é de coco, se ele é orgânico, ele é um açúcar. E ele deve ser consumido com moderação. Tá. Eu acho tão, assim, a gente estava falando do açúcar adicionado, né? Muitos pacientes chegam no consultório e falam, ai, Paulo, eu tomo café. Ai, mas é com açúcar. Enfim, por que, né? Precisa adoçar. Eu sei que é uma bebida que ela é realmente amarga e o café é o nosso principal problema quando a gente vai pensar em açúcar adicionado. As pessoas não se dão conta que às vezes elas consomem mais de 20 gramas de açúcar por dia só no cafezinho. Né? Nossa, gente. Então, isso é muito grave. É um açúcar adicionado, isso é cultural. cultural. O café é cultural. E aí você adoçar ou não é de acordo com o paladar que você acostumou. E a pessoa fala assim, não, mas eu só adoço o café. Mas se ela tomar 5 xicarazinhas de café ao longo do dia, todo dia... E colocar um sachêzinho de açúcar que são 5 gramas... Faz a conta. A gente tem 25 gramas de açúcar por dia só no cafezinho. Todo dia. Aí você fecha o mês, fecha o ano, aí você entendeu por que você está com algum problema de saúde ligado a essa questão da glicemia, né? Às vezes tem bastante paciente que fala que a alimentação é impecável, é super saudável, balanceado, mas eles sempre relatam do café. E nem sempre só do café, mas alguma bebida, ou relatam eu tenho muita vontade de consumir um doce após a refeição. Isso está tudo ligado ao seu consumo de açúcar. Isso vai te dando picos de glicemia e faz com que o seu organismo queira cada vez mais açúcar. O cérebro é viciado em açúcar. Tem gente que a gente tira o açúcar da alimentação e fala, Paulo, eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu falei assim, você está num processo de abstinência. De abstinência. Você está num processo de tratamento. A pessoa dá uma surtada, dá um mau humor, isso é normal. É normal, né? Porque está fazendo esse desapego, essa reeducação. Se você ficar 2 semanas sem consumir açúcar, o seu paladar muda radicalmente. Até quando você vai consumir uma coisa mais açucarada, você sente que você precisa tomar um copo d'água, porque as papilas da língua, né, elas acabam ficando cheias de açúcar que precisa ser lavado. Então, essa vontade de tomar água depois que consome um doce, realmente você entupiu as suas papilas degustativas da língua com o açúcar. E você precisa realmente lavar para purificar. Para tirar, para limpar. Exatamente. Agora, do que você trouxe aqui na mesa, a gente comentou aí, então, dos tipos de açúcar. Gente, açúcar é açúcar. Todos eles vão elevar a sua insulina. Eu até brinco, né? Tem o açúcar refinado. O açúcar refinado, gente... Ó, tá até aqui na mesa, os meninos vão mostrar. Eu brinco que ele tá morto 2 vezes, ele é refinado. Ele tá morto 2 vezes, não tem nutriente nenhum. É um açúcar que tá ali, só tem a sacarose, então ele vai ter altos picos de glicemia. O cristal já é um processo antes do refinado. A gente tem o açúcar mascavo, né, que é um açúcar mais puro, tem mais nutrientes, e depois a gente tem o demerara, que ele tem um processo, ele foi lavado, né, então saem algumas vitaminas.
Se eu tiver que escolher, Paula, me fala um açúcar, aí eu vou falar, olha, o menos pior, né, seria o açúcar de coco. Então, começa com o açúcar de coco para ver se você começa a desapegar esse paladar viciante. E depois tenta excluir. Gente, é tão chique quando você chega no lugar e fala, eu quero um café sem açúcar. Aí, essa parte, ainda não cheguei nessa parte. Eu coloco adoçante, assumidamente. Não, sim, mas já açúcar nem pensar em hipótese alguma. Mas, e sim, suco? O adoçante. Então, o suco eu não tomo suco. Eu Não? só tomo água com gás vinho. Mas, enfim, até chegar nesse processo de não tomar suco... E o café, então, você não consumia com açúcar, Não né? consumia com açúcar, não, nem pensar. Por exemplo, nem o limão, que eu tomo agora o limão em jejum, que eu aprendi com a doutora Carla Bortolotto, que logo mais entrará, né? Tomar um limãozinho em jejum. Claro, só ali, limão, É chique falar, água. gente, é sem açúcar. É sem açúcar. Mudar o paladar é realmente uma coisa interessante. Eu vou colocar uma perguntinha do público e depois a gente volta pra mesa, porque vocês não têm ideia. Mostra aquela caixinha pra mim, por favor. Tão bonitinho, inocente, Essa belezinha né? aqui. Pequenininha. Isso aqui já deu uma confusão na escola do meu filho comigo, que eu nem conto pra vocês. Mas tá aí, ó. Essa caixinha aí, belezinha. A gente colocou a marca do Você Bonita, mas vocês sabem que não é, né? Só que não, né? Que a gente não pode, né? Mas enfim, nós vamos falar dessa caixinha. Perguntinha do público na tela, olha lá. Vamos Quem lá. escreveu pra gente? Obrigada, Edmar, um beijo pra você. Existe algum alimento à base de açúcar industrializado que faz bem e pode ser consumido? Já vamos contar para o Edmar. Deixamos uma perguntinha, Paulinha, e depois a gente vai retomar, porque eu queria ouvir a sua opinião. Quando a gente está falando aí do público infantil, quando a gente está falando até dos adultos, o quanto é permitido que você acha razoável a escolha desses alimentos? O Edmar pergunta se existe algum alimento à base de açúcar industrializado que faz bem e pode ser consumido. Quando diz faz bem e pode ser consumido, a gente tem algumas questões, né? De verdade, Carol? Poder ser consumido pode, né? Pode, tudo tem relação à quantidade que você ingere, né? Se você respeitar uma porção de açúcar no dia, não tem problema esse açúcar ser consumido, independente de qual tipo de açúcar ele seja. Só que a gente tem uma porção que normalmente são essa parte de 18 colheres de chá, dão aproximadamente 2 a 3 colheres de sopa, né? Então você tem hoje os industrializados, os açúcares adicionados, as sobremesas, os próprios carboidratos que tem nos alimentos. O pão do café da manhã, o macarrão do almoço. Não dá para ter controle. E a pizza do jantar. Não dá para ter controle. Então, assim, as indústrias hoje, tem até uma indústria que é bem renomada no mercado, que já tomou essa providência antes mesmo dessa lei. Não é uma lei, é um acordo, na verdade, né? Que é igual ao acordo do sal também, que teve bastante destaque há anos atrás. O que eles vão fazer? Vai sair bastante e hoje cada vez mais por esse acesso de informação, as pessoas estão comprando das indústrias e esses produtos estão se sobressaindo com relação a outros. As indústrias, para não perder, né, esse sabor, porque quem dá conservante para o alimento e sabor é o açúcar e a gordura. É o que eu ia te perguntar, ele também é uma forma de conservante, com sal, sódio e tal. E, claro, agregador de sabor. Exatamente. Tá. Então, a parte de tecnologia das embalagens já está mudando para a gente conseguir tirar cada vez mais os conservantes de acordo com a tecnologia para envasamento dos alimentos, né? Legal. Então, isso tudo já está mudando. E também, Carol, a parte da engenharia dos alimentos. Então, eu vou tirar o açúcar, mas qual o ingrediente que eu vou adicionar? Eu ia te perguntar isso agora, minha amiga. O que eu vou colocar para me dar o sabor que eu tenho hoje não pode e ser não gordura perder? saturada, senão vai te piorar. entra em outro problema. Exatamente. Então, as indústrias hoje, elas estão colocando fibras. Fibras derivadas de cereais, principalmente hoje do milho. Nosso milho, muitas pessoas não sabem, mas não é transgênico, né? Então a gente tem, assim como a soja, tem várias certificações. É só você comprar 99% do milho e da soja aqui no Brasil não é transgênico. Então muita gente às vezes perde essa informação por conta dos processos industriais passados. Então ele vai ser acrescido desses cereais. Então hoje, a gente tem, no Brasil, se eu for pensar, eu tenho só 19% da população que supra a necessidade de 20 a 25 gramas de fibra que precisa ser consumido no dia. 19%, Carol, não é nada. Então, enriquecer essa alimentação, né, tirar o açúcar e enriquecer com as fibras, isso vai me trazer diminuição do risco para diabetes,
melhoramento da flora intestinal, que vai diminuir diversos problemas, desde cardiopatas até doenças crônicas. Saciedade, então, né? Saciedade, exatamente. Tem a dieta do índice glicêmico, que é super famosa, né? Que realmente dá mais saciedade por conta do excesso de fibras. Olha só. Então, assim, a indústria, gente, aproveitem esse momento, leiam os rótulos, né? Tem um exemplo bem bacana que a Carol contou do filhinho dela. Eu acho que eu contei aqui no programa, não me lembro, te Eu quero contei, que a Bia Glaucia. seja assim. Que o João me surpreendeu muito. Ele veio com um pacotinho e falou, mamãe, leia, por favor, se tem açúcar. Ele me vê no supermercado lendo, em casa, tô lendo, e eu falo, olha, filho, eu pego e falo assim, esse aqui melhor não, porque esse aqui, o açúcar é o primeiro ingrediente. Nós não vamos levar, vamos ver este. E eu faço essa brincadeira. E ele, poxa vida, me surpreendeu, me perguntando. É o exemplo. Foi muito legal. Então, assim, se o açúcar tiver, os primeiros, muita gente não sabe ler rótulo, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquela concentração do alimento. O açúcar deveria estar a partir do quarto ingrediente para baixo. Se você vê que o açúcar é um dos 3 primeiros ingredientes, esquece, aquele produto tem muito açúcar e realmente vai fugir aí da quantidade que você pode consumir no dia. Tá aí, vamos colocar mais perguntinhas do público, já eu faço a minha na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Denise, um beijo pra você. Na hora de almoçar, o café... Não, desculpa, de adoçar, o café o que é melhor? O adoçante ou algum outro tipo de açúcar? Paulinha, seja muito sincera agora no seu relato. O melhor é não adoçar, ponto, já sabemos. Porém, para pessoas que não têm essa alma evoluída, tipo eu, e esse paladar evoluído, vamos dizer assim... o que é hoje considerado, vamos falar a verdade, é menos pior. Se a gente sabe que o adoçar não é saudável em nenhuma das situações, exato, a gente tem que colocar como o que seria menos pior. Então, hoje a gente tem, cada hora sai uma novidade diferente. Antes o sucralose podia, agora a sucralose não pode mais. O stevia ainda está sendo estudado, mas razoavelmente permitido. Mas a gente tem o xilitol e o eritritol, que são 2 adoçantes, né? São açúcares invertidos, enfim, que a gente tem como colocar e preferir para adoçar algum tipo de suco, café, enfim. Mas, Carol, no café eu gosto bastante de indicar o óleo de coco, né? Porque você tem como mascarar aquele amargo do café e você tem o benefício do TCM, né, que é uma gordura boa para o nosso organismo e que até melhora a questão de limpeza, detox, para acelerar o seu metabolismo. Então, existem estratégias. Tá. Começa a desapegar. Depois que reeducar o paladar, aí você vai ver que é muito mais fácil consumir as coisas sem açúcar. E eu tô te entendendo, porque quando você deixa de colocar qualquer coisa que adoce, seja até um adoçante, que o adoçante em algum momento, ele também pode aumentar e disparar a insulina, né? Eu acho que isso é uma bela pauta pra gente fazer um dia só sobre isso, porque é muito interessante. Eu tenho lido, então o adoçante pode disparar em algum momento a insulina também, mas não sou nutricionista, depois Paulinha que vai contar. Quando você deixa de usar, então, ou o açúcar ou o adoçante, seja qualquer açúcar, seja qualquer adoçante, e coloca uma gordura, você não dispara a insulina. Não dispara e você aí mantém ela equilibrada. Exatamente. Entendi. E o óleo de coco, por ser saboroso, né, você tem aquele um sabor um pouco mais... Não é de açúcar, mas lembra um pouquinho mais aquele docinho do coco, enfim. Então é uma estratégia. A gente até tem vários estudos que falam que consumir pequenas doses de gorduras boas no dia melhoram até o funcionamento do metabolismo e da tireoide. Olha só. Então a gente tem assim como mascarar, ir para outros caminhos e tirar esse momento de açúcar que a gente tem hoje na indústria, né? Porque é muito alta realmente a quantidade. Que é cultural mesmo. Se você não tivesse experimentado nunca na sua vida, você não saberia. Tudo bem, concordo que tem momentos na vida, aí você vai deixar de ser feliz, deixar de comer um brigadeiro um dia. Claro, gente, vamos sair da bolha, né? Não tô falando nesse aspecto. Eu tô no Você Bonita há 8 anos, eu acho que quem já me conhece, assiste muitas vezes, fala, ai, ela tem a neuro. Não é neuro, imagina. Se eu tiver vontade de comer um brigadeiro, eu vou comer. É engraçado que mas arque com a escolha. Exatamente. É isso que eu digo. Exatamente. Uma vez ou outra é razoável consumir, até porque se você excluir totalmente o açúcar da sua alimentação, você pode ter compulsão alimentar. Então é melhor você saber controlar do que você chegar num momento e exagerar naquela quantidade, ter esse tipo de compulsão alimentar e aí você reeducar aquele paladar que já estava educado para o menos e aumentar para o mais e sair praticamente da estaca zero. Equilíbrio, né, Paulinha? Equilíbrio, bom senso, equilíbrio. A diretora perguntou, Glaucia perguntou do mascavo. É açúcar, né? É açúcar. O mascavo é o açúcar mais puro. Ele e o de coco são os que mais têm nutrientes, né? Eles não foram refinados, então eles têm ainda as vitaminas. Se a pessoa tiver que escolher um tipo de açúcar,
O de coco é o que eu mais gosto, porque ele tem mais ferro também, mais vitaminas do complexo B. Depois o mascavo, e aí os outros a gente vai fazendo aquela escala, né? Vai tentando, o demerara, o cristal, o refinado, a gente vai tentando fazer o desapego. Pra fechar, porque eu já estourei tudo que não podia pra não levar uma bronca. No dia, se a gente quiser mandar para a escola um lanchinho, se a gente quiser fazer o consumo desses produtos, quanto é recomendado no máximo? A gente tem o waffle aqui, o cookie, tem a bolachinha, tem aquela caixinha ali que aquilo só chama chocolatado, de chocolate não tem nada, vai ler. Se você achar a palavra chocolate, porcentagem de chocolate, depois você me liga pra contar. Leia o rótulo daquela caixinha, não tem chocolate. Tá, uma dica legal, Carol, é sempre li. consumir os alimentos integrais que vão ajudar a diminuir essa absorção de carboidrato e de açúcar na corrente sanguínea e evitar esse risco para diabetes, né? E açúcares não, iogurtes que não tenham adição de açúcar. Então, você tem hoje no mercado vários produtos que está escrito lá, sem adição de açúcar. Tá. Então, esse é o que você tem que preferir para comprar e não ficar naquela bolha, né? Mas ter mais alternativas saudáveis. Desculpa, eu falei chocolate, não é chocolate, é cacau. Porque o cacau que é positivo, o cacau é positivo. Aí você procura ver se tem cacau na caixinha. E vai, depois você pega, desembrulha a caixinha, que até o final do programa eu vou ler a caixinha em voz alta. Acho importante. Acho importante mesmo. Porque... Aliás, essas bebidas quase não tem leite, né? E também não tem leite. Porque você não precisa nem pôr na geladeira, gente. Como que não vai ter leite? Você não pode conservar em geladeira. Então, tem muita coisa aí que tem que ser analisada mesmo. É isso mesmo, Paulinha. Aqui a gente fala tudo, fala a verdade. Quem quiser, manda sempre perguntinha. Paulinha Castilho, sempre incrível. Lá no Insta, pode mandar diretamente pra ela no @NutriPaulaCastilho, tudo junto. @NutriPaulaCastilho. Tem um telefone que é o 3810-4412. Desculpa. Eu falei certo? Não falei. Agenda pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, 9810... é 981044112. Perfeito. Olha como que está. Aí a pessoa... Só porque a gente elogiou, né? Só porque o cérebro já deu aquela... Brincadeira. 981044112. Que eu olhei e falei, não, peraí, o 9 tá no lugar errado. Agora eu já encontrei tudo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, sempre Carol. Um prazer ter você aqui. Igualmente. Suas explicações são incríveis. Igualmente, e o mais legal é que, assim, é bom ser de verdade, né? É bom falar a verdade. Tem que ser Estamos sincero. nessa vida pra falar a verdade. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada, Até a próxima. Carol. Beijo na neném. Até. Olha...